Vocês devem saber, não há branco, nem mulato, nem preto. Que há pobre e rico. E o rico é inimigo do pobre. Boa noite a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês e dizer que é uma feliz coincidência hoje a exibição desse filme, quando celebramos os 40 anos da independência de Angola. Quer dizer, ver o filme e pensar no que é Angola hoje dá uma certa angústia, mas passemos essa... Depois falamos sobre isso. Eu penso que hoje, pelo menos para começar, concentrar um pouco no filme, no que esse filme representou, né, e no que teria representado, né, se os caminhos da independência tivessem sido aqueles com que algumas dessas pessoas sonharam e alguns de nós também. Bom, há um dado que para mim é fundamental nesse filme, que é o único filme que eu conheço de ficção feito durante a guerra. Não sei se a Fabiana conhece o outro. Quer dizer, de todos os movimentos de libertação, nenhum deles produziu um filme de ficção. Há documentários, né? Há um outro filme, que eu não sei exatamente se seria um documentário ou se seria um filme de ficção, que é o filme cujas cenas foram filmadas no campo da Guiné-Bissau, os guerrilheiros do Amilcar, mas não saiu da sala de edição. Né? Então, eu acho... O que pretenderia um movimento, né, um movimento armado produzindo um filme durante a luta de libertação? Quer dizer, a Sara Maldoror, que é a diretora do filme, ela era companheira do Mário de Andrade, que era um dos líderes, né, do MPLA. O filme conta com a participação dele, com a participação de um francês na preparação do roteiro. Quer dizer, eu penso que um movimento que, né, dedica recursos, dedica tempo à produção de um filme ficcional inspirado numa obra literária era, evidentemente, um movimento que tinha uma preocupação com a cultura, que acreditava que a cultura pudesse efetivamente transformar. E talvez por isso seja mais lamentável ainda nós nos depararmos com um quadro que Angola, né, exibe hoje. Mas acho que é fundamental não perder de vista essa ideia de que é possível produzir uma utopia, é possível converter essa utopia num produto cultural, não é? E é possível associar essa produção cinematográfica, um texto literário, enfim, tudo aquilo que parece hoje está fora do cenário da realidade angolana. Eu penso que, mas vou passar para a Fabiana, mas acho que o mais interessante depois era vocês fazerem perguntas, né, e aquela que nós pudermos resolver, responder. Tá? Lógico. Bom, a gente não costuma muito com esses microfones, né, Ritinha? Dá vontade de cantar. Ou fazer uma farra, né? Então, boa noite a todos. Obrigada pela presença aqui. Não é? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite de poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Não vou falar muito, né? Eu acho que realmente, como a Ritinha falou, eu acho que o interessante é escutar um pouco as indagações e talvez as perguntas de vocês, né? A partir da exibição do Sambizanga hoje, enfim, dos outros filmes também. Queria louvar muito a organização do evento, né? Não só por saber que não apenas a pessoa da professora Rita, mas também das outras pessoas aqui que colaboraram e vêm colaborando muito, com muita força, muito ativamente, né? Jaqueline, Nazir, né? As pessoas que estão aí trabalhando firmemente. Desculpem quem não souber assim de nome, Mariana, né? Agora, mas assim, louvar muito, porque é um evento de grande porte, né? Um evento
de muitos dias, um evento de múltiplas atividades, muito difícil de organizar, né, a gente sabe, ainda mais hoje em dia no que a gente vê acontecer aqui na universidade, né? Então, parabéns aos organizadores, porque realmente o esforço está ficando lindo. Né? Essa mostra de cinema, eu diria que talvez seja... Estava ali sentada pensando nisso, que ela está muito mais representativa do que muitas mostras de cinema com grandes patrocínios que nós já vimos aqui em São Paulo a respeito do cinema africano, e mais especificamente do cinema africano produzido nos países de língua oficial portuguesa. Então, tem filmes aí que nem mesmo eu vi ainda, e também quero ver. Não é? E talvez essa seja a condição de vocês em relação ao Sambizanga hoje, né, e em relação aos outros filmes também, alguns já mais vistos no Brasil, outros não. Né? Então, eu queria assim, destacar a importância dos filmes e a importância da organização dessa mostra, né, que é realmente muito representativa. Né? Quem trabalha com cinema africano sabe o quanto é difícil conseguir os filmes, né? A gente luta por eles, avidamente. E eu queria contar um pouquinho assim, da história do Sambizanga, minha, pessoal, com o filme, e também do filme. Né? Não sei se todos sabem, como a Ritinha falou, talvez seja o único filme de ficção produzido ainda durante as guerras de independência. Foi um filme muito aclamado, né, depois de lançado, em 72. Não sei se todos sabem também, apesar de ser um filme ambientado, né, ficcionalmente em Angola, ele não foi filmado em território angolano, ele foi filmado no Congo, que é fronteiriço, né, com Angola, portanto, realmente na guerrilha, ou seja, dentro do movimento, com atores, muitas vezes, não profissionais, não é? E com recursos da guerrilha, não é? Portanto, não grandes recursos, como a gente vê acontecer no cinema africano em geral, mas ainda mais nesse momento em que fazer cinema nos países, na época, colonizados por Portugal, era proibido, não havia nada, enfim. Né? Então, realmente, vocês imaginem o esforço que foi a produção de um longa-metragem como esse, nesse momento e nessas condições, né? E com essa beleza e com essa complexidade, né, de linguagem cinematográfica que o Sambizanga apresenta, e a gente pode perceber ao vê-lo e revê-lo todas as vezes. Né? Ele ganhou um festival na década de 70, ainda acho que 73, se não me engano, na Tunísia, ganhou de melhor filme no Festival de Cinema da Tunísia, e foi indicado em vários festivais de cinema também, ainda na década de 70. Não é? Vejam que ele traz temas, né, não apenas a retomada, né, a adaptação do romance do Landino Vieira, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, obrigada, Ritinha, mas o fato de levar o romance do Landino para as telas leva para um público bem mais amplo, eu diria, né, do que o público leitor de língua portuguesa, leitor de literaturas africanas de língua portuguesa, que nem eram ainda nessa época, não é? Fatos graves a respeito da própria colonização, como a questão da tortura, né? E de uma maneira bastante evidente, de uma maneira bastante contundente, eu diria, no filme. Não é? E ele foi bastante aclamado. Depois, o Sambizanga ele tem uma questão muito interessante. Né? Aí eu vou falar uma coisa, assim, uma história mais pessoal minha com ele, filme, mas que talvez reflita a vivência de muitas pessoas com esse filme. Foi o primeiro filme, a gente estuda aqui no nosso programa Cinema Africano desde 2006, aproximadamente, né, mais especificamente dentro do programa de estudos comparados. Eu, pessoalmente, fiz e tenho feito pesquisas mais direcionadas ao cinema africano de língua portuguesa. Quando a gente começou, muito pouca gente falava desse cinema dos países de língua portuguesa aqui no Brasil. Agora já há algumas pessoas na USP e fora dela que vêm falando também, e fora do Brasil também. Mas o Sambizanga foi o primeiro filme africano, poderia chamar assim, né? Isso é contestável, mas africano de língua portuguesa, poderia dizer, de que eu ouvi falar, e foi um dos últimos a que eu consegui chegar. Então, a minha história com ele foi uma história de procura, né? Porque ele tem uma questão, e teve uma questão de distribuição muito grave. Não é? Ele foi um filme que nunca foi lançado em VHS, muito menos em DVD.
Eu não sei de onde que veio a cópia que foi exibida hoje, mas provavelmente é sua, Ritinha. Ele foi lançado, ele ficou durante anos engavetado, sem distribuição nenhuma. Havia poucas cópias em 35 milímetros no mundo e nunca tinha sido lançado comercialmente, nem em VHS, nem em DVD. Então, o acesso ao filme sempre foi muito difícil. Então, era um filme muito falado, todo mundo citava, devido à sua importância histórica, devido às suas questões estéticas também, né, e a sua relação de estética com política, que é uma coisa muito evidente, mas muito pouco visto. Quando eu fui para os Estados Unidos em 2010 fazer o pós-doutorado em cinema africano de língua portuguesa, e eu fui procurar o filme, porque lá a gente tinha um acervo na Universidade de Minnesota grande, em função do trabalho do professor Fernando Arenas, que tinha um trabalho de elaboração, né, de confecção, vamos dizer assim, compra desse acervo na universidade. Esse filme não se conseguia. Me lembro que, na época, eu fiz uma pesquisa, havia 3 cópias 35 milímetros no mundo e 3 em VHS, no mundo. Né? Uma delas estava na Austrália. Eu poderia pedir, mas levaria 2 semanas para chegar. Eu já estava voltando para o Brasil, eu poderia pedir um empréstimo, mas não dava. Não é? Então, eu fiquei, em 2010, eu não tinha assistido Sambizanga ainda. Não é? Nesse momento, ele era, e ainda, tinha sido comprado para o mundo de língua inglesa, os direitos do Sambizanga tinham sido comprados pela New Yorker, pela distribuidora de Nova York, e engavetado. Ele sempre ficou engavetado. Não é? O Fernando conta que, para assistir ao Sambizanga na Universidade de Minnesota, os professores tiveram que se cotizar e alugar a cópia 35 milímetros de Nova York, ela veio de Nova York para a universidade, por um preço módico de $500, uma sessão. Então, eles tiveram que se cotizar para poder ver o filme por um dia. Não é? Então, vocês poderem assistir ao Sambizanga, que hoje é um enorme privilégio. Né? Nós podemos ter o acesso ao Sambizanga hoje, é um enorme privilégio. Em 2012, ele foi disponibilizado, não sei por que boa alma, não é? No YouTube. Então, ficou mais fácil, e foi aí que então, eu mesma tive acesso ao Sambizanga e outras pessoas puderam ter também. Tá? Então, realmente, assim, também é quase um fato histórico a gente poder estar assistindo a esse filme hoje, devido aos problemas de distribuição, que são muito comuns para o cinema africano. Né? Zé Luiz está aqui, né? Enfim, também produz filmes, também fazem filmes independentes em Moçambique, com uma dificuldade de distribuição enorme, que sempre existe. Né? Bom, então essa é a minha história com Sambizanga. Eu fiquei muito tempo querendo vê-lo, depois de muito tempo, então ele caiu assim no meu computador e está aí ele hoje para vocês. Bom, tem tanta coisa para falar sobre esse filme, né? Tem tanta coisa. A gente poderia falar, por exemplo, da questão da adaptação do romance do Londino, que é um romance de 61, portanto, um romance que foi escrito quando eclodiram mesmo os primeiros movimentos, né, pela independência de Angola em Luanda. Foi escrito em função disso também, né? Poderíamos falar um pouco dessa questão da adaptação. O filme é bastante fiel ao romance, não é? Embora haja algumas diferenças. Talvez a mais evidente seja na construção da mulher, né, da personagem Maria, que ganha um destaque, um volume no filme, um pouco mais existente, mas um pouco diluído no romance. Né? No filme, a personagem Maria ganha um destaque na trama muito grande nessa adaptação, talvez por ter sido feito por uma cineasta, não é? Pela Sara Maldoror. Enfim, a gente poderia conversar um pouco sobre isso. Existem coisas para se falar. Poderíamos conversar um pouco, talvez, sobre recursos mesmo da linguagem cinematográfica, bastante utilizados pelo filme. Não é? A questão da trilha sonora, a questão da cor. Né? Apesar da cópia ser difícil, a gente pode, talvez, trabalhar um pouco sobre isso. Enfim, questões de enredo. Eu não sei, eu não queria me alongar muito, porque eu acho que é melhor ouvir vocês, não é? Se vocês, então, quiserem... vamos abrir o debate, se vocês quiserem perguntar, comentar, enfim, a gente está aqui para falar o que a gente souber falar, né, Ritinha? Olha, só vou mostrar para vocês que
que ser de outra geração tem suas vantagens. Eu assisti o filme em 1988, em Angola, né, na Cinemateca de Angola, na cópia lá na Moviola, e logo, quer dizer, por gestão do Luandino Vieira, né? Então, tive muita sorte. Depois voltei anos, só voltei, levaram-se anos, acho que eu só voltei a ver o filme esse ano, né? Também andava à procura, o próprio Luandino não sabia onde estavam as cópias, ele dizia que havia uma nos Açores, mas, enfim, também por conta da deusa internet foi que eu pude ver novamente. Mas eu acho que vou só tentar completar um pouquinho o que a Fabiana falou. Eu acho que alguns dados interessantes sobre a própria produção do filme, né? Eu também concordo. O filme é bastante fiel ao livro, não é só. Eu penso que há duas coisas que o tornam diferente. Uma é o pouco aproveitamento da imagem do rio Kwanza, né, que no livro tem um destaque muito grande, e o outro é esse final que não integra o livro. Quer dizer, essa discussão, não é, dos três militantes, isso não está contemplado pelo livro, né, esse está melhor? Não sei. Pela narrativa acho que dá para ouvir, né? Pela narrativa do Luandino Vieira. Mas eu acho que o filme tem alguns detalhes também interessantes. Quer dizer, a própria direção da Sara Maldoror, quer dizer, ela marca um fato que é o primeiro filme angolano, não é? Nós podemos considerar assim, porque até então tudo que toda a filmografia referente a Angola era uma filmografia de ótica colonial, era feito por portugueses em Angola. Esse é o primeiro filme angolano e é feito por uma mulher. Né? Então, e eu acho que isso ajuda, né, a compreender o foco na Maria, mas é feito por uma mulher que não é angolana. Então, nós temos aí um salto, né, que é a questão da produção, né, marcar quer dizer, ter uma marca feminina importante, mas também mostra um pouco esse lado contraditório. Não é? Por que não foi feito numa angolana? Porque, efetivamente, não havia nenhuma mulher angolana, não é, preparada para isso. E quem é a diretora? A diretora, ela nasceu, ela é de Guadalupe, não é? Foi para a França, ela fez cinema na Rússia e ela trabalhou como assistente de direção do Gilles Pontecorvo, no famoso A Batalha de Argel. Quer dizer, isso também explica, né, a familiaridade que ela tem com esse tipo de cinema, né, com esse olhar político sobre uma dada realidade. Ela já havia feito... ela, quando fez o Sambizanga, ela havia feito uma outra adaptação de um conto do Luandino, né, que é O Fato Completo, de Lucas Matesso, que é um curta, né, 35 minutos, e eu acho que eu não vi o Lucas Matesso, eu não vi. E tem um outro nome, não é o fato, eu acho que não é O Fato Completo. Mas o que eu acho que é muito interessante destacar é que, como a Fabiana falou, há uma sensibilidade muito grande por parte do olhar dela, e é muito significativo que ela estabeleça tão fortemente esse contraste entre o mundo familiar, não é? O mundo, digamos, dentro das casas, o universo interno, que ela focaliza, em choque com a brutalidade da figura, não é? do Estado português invasor, porque diz que se trata. É um mundo doméstico africano, o mundo dos afetos, e o mundo brutal da instituição colonial. Eu acho que esse é um dado muito, né, muito evidente no filme, mas trabalhado com muita delicadeza. Né? Em relação a essa questão do destaque que ganha a Maria, né, eu lembro que também nos chamou a atenção, eu assisti esse filme com a Tânia, lá em Angola. E quando terminou a projeção, o Luandino veio nos buscar e perguntou se tínhamos gostado, conversou um pouco, e ele disse: a Sara Maldoror foi a melhor leitora que eu tive. Não é? Porque todo mundo lê o livro como a saga de Domingos Xavier. E eu escrevi um livro sobre a procura de uma mulher. Quer dizer, mas também pode ser mentira do Luandino. Né? Certo? Porque... Oi?
Ele está falando com 12 anos, eu acho que era pura É. provocação, É, né? é. Ele destacava isso, que ele efetivamente tinha ficado muito agradado, quer dizer, na época que o filme foi rodado, ele estava preso no Tarrafal, né? Então, aquela referência, estão querendo levar os presos para o Tarrafal, eu penso que é também uma citação, né? Como se diz agora, ao Londrina, e a situação dos outros presos, mas ele defende, quer dizer, em vários momentos, que se era mentira, ele se convenceu da mentira, porque em vários momentos ele tem dito isso, que a vida verdadeira de Domingos Xavier é também a história de uma mulher. Né? Quer dizer, de uma mulher que por amor ao marido, se mobiliza pela luta, e é a saga dela que vai, né, efetivamente demonstrar a brutalidade que ela queria acusar. Né? Eu não sei se tem mais. Quer dizer, ela. Acho que a outra coisa importante da formação da Sara Maldoror também, ela ainda está viva, felizmente. Né? Ela nasceu em 1939. E eu penso que a outra coisa importante é a ligação que ela teve com os militantes. Né? Ela, em Paris, depois de voltar da Rússia, ela funda uma espécie de um grupo de teatro. E esse grupo de teatro, que era alguma coisa com griot, esse grupo de teatro pretendia, não é, e realizou alguns espetáculos retomando a tradição, né, de contar histórias dos africanos. Né? E ela toma, na verdade, ela toma contato com o movimento de libertação a partir dessa convivência com Mário Pinto de Andrade. Né? E é muito, eu acho que é muito importante destacar que quer dizer, ela se mobiliza efetivamente para a luta e vai filmar em condições bastante complicadas. Né? Para o fato completo do Lucas Matheus, ela leva, inclusive, um ator que trabalhou com o Pontecorvo na Batalha de Argel. Né? Enfim, eu penso que a força da Maria, né, ela é ilustrativa da força da diretora também. É importante destacar isso. Né? Não sei se... Acho que agora podemos mesmo passar para vocês. Para captar no registro, só pedir para o pessoal, então, fazer as perguntas. Eu levo o microfone. Está aberto. Acho que não precisa, né? Bom, exatamente quando eu estava assistindo o filme, eu pensei, fiz uma ligação sem realmente saber que a autora era a mesma pessoa da Batalha de Argel. Eu vi realmente essa força da mulher dentro dos dois filmes. A força da Maria procurando o marido, a partir da aldeia até a capital. Então, essa força, essa coragem que ela tem. Também a organização do movimento entre eles. Tem grupos dentro da cidade de Luanda e do campo. Então, tem uma organização muito forte. O velho, que todo mundo achava que um cego, era um elemento muito importante da luta, do movimento. Então, os dois filmes realmente narraram uma história que é a história real da luta, do movimento do africanos em Angola, em Pela, nesse caso, o Frente da Libertação da Argélia. Aí foi muito legal assistir o filme, então pensei em dois lados nessa questão da organização. Aí também os dois filmes tinham a questão da criança, que foi muito importante também em dois filmes. Então a criança na Batalha da Argélia foi muito forte, e também nesse filme também. Então aí realmente tinha uma grande ligação, uma coisa muito importante, acho. Muito bom. Não, só esclarecer.
Só para esclarecer, não sei se ficou claro na minha fala, ela, na Batalha de Argel, ela é assistente de direção, né? Ela não é a diretora mesmo, né? O diretor era o Pontecorvo. Tá? Então, realmente, assim, eu acho que a fala da Ritinha destacou bem essa questão do feminino, mas é muito interessante o aproveitamento que é feito, né? E eu acho que pelo olhar dela mesmo, muito mais do que pelo olhar do Luandino no próprio livro, né? Assim, por essa leitura, porque no filme, como a Rita falou, fica muito clara essa questão do espaço familiar, né? Do espaço privado e do espaço público, como espaços, às vezes, inimigos mesmo, a gente poderia dizer, não é? E é interessante isso que você disse, porque o espaço privado, ele é o espaço das mulheres e das crianças, né? Aquela na cena perto do final, que até, não sei se vocês prestaram atenção, mas que pode parecer um pouco chocante, né? Depois da morte, para nós pelo menos, né? Para o nosso ponto de vista cultural, depois da morte do Domingos, quando as mulheres estão chorando, né? E não é uma mulher chorando, né? É o coletivo chorando, né? É o coletivo de mulheres chorando morto. Mas os homens estão jogando cartas, né? É muito interessante, porque a câmera foca nisso, né? Foca no conjunto, né? Nas mulheres chorando e nos homens jogando cartas ao fundo, mas depois foca na mesa dos homens jogando cartas, né? Então vão se constituindo campos, né, sociais, né, pela própria constituição do ponto de vista do filme, né? O campo social familiar, o campo social organizacional, governamental, né? E mesmo dentro do campo familiar, outros subcampos sociais, a gente poderia dizer, como o masculino do feminino, e as funções culturais do masculino, do feminino, quer dizer, tudo isso está retratado no filme de uma maneira muito delicada, muito sutil, nada maniqueísta, né? A não ser, obviamente, a questão óbvia, né, da luta colonial, mas aí não é maniqueísmo, aí era assim mesmo, né? Mas de uma maneira muito complexa, a gente vai vendo um tecer, né? E daí a importância desse filme também, né? Um tecer estético, né? Um tecer culturalmente estético, né? Desses campos culturais que para nós são desconhecidos, né? Para nós que somos de fora, né? Eles são novos, não é? Uma coisa que eu acho muito importante, que tem também no Batalha de Argel, e é interessante porque aí existe isso no livro do Luandino, eu acho, né, de uma maneira literária, né, uma construção literária, e isso, de certa forma, é reproposto no filme, existe também no Batalha de Argel, é essa construção do coletivo a partir das individualidades, né? Toda a literatura, toda a ficção, em geral, fala de singularidades, né? Não vou nem falar de individualidades, porque já é muito forte, mas de vidas singulares, vamos dizer, né? De vidas particulares. Então, a gente vai percebendo, se vocês pensarem no filme, que a construção do coletivo, né? O final ele é coletivo, ele é coral, né? No livro, a festa, né? A farra é a cena final. No filme a gente tem uma outra construção de coletivo também no final, mas se vocês prestarem atenção, o livro trabalha muito, o filme trabalha muito com a questão dos closes, né? Ele tem uma câmera muito próxima do rosto dos atores em muitos momentos, algumas cenas panorâmicas de estrada, né, ou de paisagem, que aí eu acho que a Rita tem toda a razão, né, eu concordo com ela. Existe muito mais paisagem no livro do Luandino do que no filme da Sara, que trabalha mais a questão dos personagens, não é? Mas vai havendo uma costura dessas individualidades na direção de um coletivo que, ao mesmo tempo, é construído ficcionalmente, ou seja, pelo enredo do próprio filme, os personagens que vão se encontrando e vão conversando e vão se conhecendo, e, no fim, está todo mundo junto, e remete à construção de um coletivo que é extrafílmico, né, que é diegético, a gente poderia dizer, que é o coletivo do que se chama o angolano, né, o povo angolano, a comunidade angolana, a nacionalidade angolana. No livro do Luandino isso também acontece, né? O livro ele é dividido em capítulos e ele começa falando de círculos de ação
diversos, né? Então, começa com o Miuduzito e o Velho Petelo, depois vai para a cena da Maria com o Domingos, né? Então, vai para o interior, né? Para o Dondo, vai para Cubata, etc. Depois foca no Mussunda, na questão do alfaiate e tal, e esses círculos todos vão se reunindo muito pela linha da Maria, daí a importância dela, né, também no enredo, ou seja, é pelo caminho que ela percorre que esses círculos também vão se juntando e formando essa coletividade final, né, que é a coletividade que comporta o que seria essa tal vida verdadeira, essa vida de verdade do Domingos Xavier, que não é a vida particular, privada dele, mas é a vida dele no coletivo construído por meio de todos os fatos que compõem essa ação. Não é? Então, no Batalha também tem isso, né? A construção do coletivo no Batalha do Argel também é feito por meio das individualidades, e essas individualidades também vão se costurando num movimento que vai muito além delas, né? Então, isso é muito bonito a gente perceber, e eu acho que é um dos fatos que tem uma ligação muito próxima entre o livro do Landino na sua construção e o filme também. O filme trabalha isso muito pelo plano, né? Pelo ponto de vista da câmera, ou seja, é mais focado, é mais close, e ele vai se coletivizando também, vai abarcando mais personagens dentro do próprio quadro, né? Então, isso é um trabalho estético também bastante bacana, né? Bastante bonito da diretora. Né? Fala no microfone, porque aí gravam sua voz. Porque não sei se está saindo. Ah, tá bom. Então, a questão exatamente da organização de cada indivíduo entre os dois filmes foi muito importante, porque o cara que estava procurando a Domingo, ele não conhece, mas ele sabe de quem é essa pessoa. Então, essa também foi muito apresentado na Batalha de Argel, como o francês mesmo estava falando, que eles não se conhecem, cada um talvez conhece uma pessoa. Então, aí tem a questão realmente de uma organização que é muito forte. A outra coisa que me chamou a atenção é a questão da solidariedade social dentro desde que eles pegaram o homem, a comunidade inteira veio para sustentar a Maria. Então, aí, como uma coisa também, uma realidade dentro das sociedades africanas. A terceira coisa que achei um pouco, porque eu não conheço realmente Angola, a questão, depois da morte, as mulheres vestiram o vestimento preto, etc. Uma coisa também que eu vi em todas as outras comunidades, por exemplo, nas comunidades islâmicas ou muçulmanas. Quando uma pessoa morre, todo mundo tem que ir com esse vestimento. Aí, será que é uma cultura africana ou uma cultura islâmica? Uma outra pergunta que queria fazer. Obrigado. Eu penso que faz parte de várias culturas africanas, né? Eu não diria no geral, mas eu penso que, quer dizer, hoje em Angola, pelo menos em Luanda, isso se diluiu um pouco, não é? Mas, quer dizer, em Moçambique há outras representações, já não é o fato preto, mas é um determinado tipo de capulana, não é? Que muitas vezes as famílias organizam. Mas, de qualquer modo, eu me arrisco a dizer que essa uniformização, não é? Ela está ligada à ideia de partilha de uma dor que acaba sendo de todos. Não é? Quer dizer, todos que estão ali mobilizados por uma dor que, sendo do outro, é também minha. É muito interessante notar, por exemplo, que no filme a Maria vai com quase nada. Não é? Ela sai do Dondo e vai com quase nada para Luanda e aparece vestida de vários modos, não é? Sem que isso signifique uma contradição no filme. Não, realmente ela vai sendo sustentada, vai sendo acolhida e apoiada o tempo todo, ela vai se integrando. Eu ia dizer outra coisa a respeito da paisagem. O filme não é filmado, evidentemente, em Luanda, né? E eu acho que essa coisa dos planos fechados também foi uma forma
estética, né, muito bem conseguida para vencer essa dificuldade, né? A paisagem do Congo, ela se assemelha, evidentemente, à paisagem de uma parte de Angola, não de todo, né? No filme, o rio Kwanza é uma imagem muito forte. Quando o Domingos está sendo torturado, a imagem que digamos que o fortalece é a imagem do rio que nasce pequeno e que vai crescendo, vai, não é, invadindo as margens. Ali ela aproveita o rio Congo, né? Mas é curioso que eu que sei que o filme não foi feito em Luanda, né? Eu assisti 2 vezes no primeiro semestre, né, e agora de novo, e eu fico procurando Luanda, feito uma idiota, né? Porque me convence, né? O sentido de angolanidade do filme é tão poderoso que eu fico procurando Luanda e digo, mas esse prédio onde é que é? Depois digo, esse prédio não é em Luanda, né? É interessante ver. Em vários momentos eu me vi atrás de uma imagem, porque ela efetivamente, eu acho que ela vence, ela supera o fato de ser estrangeira, né, e supera o fato de estar, ao fim e ao cabo, filmando no estrangeiro, certo? Eu acho que esse dado também é interessante para nós pensarmos na realidade dos países africanos, certo? Essas dificuldades ou essas diferenças do fato dela ser praticamente francesa, né, o fato da paisagem não ser de Angola, quer dizer, isso, e do filme ter essa carga de angolanidade tão poderosa, eu acho que isso é interessante para quebrar um pouco a ideia dos essencialismos que nós, no Brasil, muitas vezes cultivamos em relação à África, né? E a outra coisa também, só reforçar o que a Fabiana disse, quer dizer, esse é um filme, sem dúvida alguma, de um lado, né? Não tem essa bobagem da neutralidade, né? O filme é de um lado porque só poderia ser de um lado. A ideia, e até uma ideia de uma certa literatura, por exemplo, produzida em Portugal, de que a guerra né, foi sofrida pelos 2 lados, com calma. Evidentemente que a guerra fez vítimas do lado português, né? Mas poderia não ter feito nenhuma se Portugal tivesse negociado, certo? Então, e a forma com que os angolanos viveram essa guerra é indiscutivelmente diversa da forma como os portugueses viveram. Eu acho que aí não há espaço para contemplação, né? Há um tipo de literatura, um tipo de cinema, né, e mesmo um tipo de pesquisa acadêmica em Portugal que tem tentado diluir essa diferença. Eu acho que essa diferença, né, é indiluível. É impossível pensar que a situação foi uma situação mais ou menos igualitária. Só queria completar, né, lembrando assim, talvez esse sentido da angolanidade no filme seja dado pela própria política de língua do filme, também, não é? Não sei se vocês perceberam, né? Não sei se isso fica muito claro, mas para a gente que está tentando, pelo menos, né, ficar sempre com as antenas muito ligadas, né, nas obras que a gente lê e vê e analisa, percebam o quanto ele é falado em língua local, né? Eu acho que é o quimbundo, muitas vezes, né, Rita? O tanto de filme, né? Eu estou escrevendo um artigo sobre que envolve Sambizanga também, enfim, que vai ser publicado na próxima Via Atlântica. Então eu tenho me debruçado bastante sobre o filme e vendo de novo eu me toquei de que talvez tenha enfatizado até pouco o tanto de língua quimbundo que tem esse filme, não é? E também em português, né? Então, assim, a política da linguagem, e isso nos filmes africanos é muito importante, né? Um dos filmes dessa mostra é o filme, um dos mais recentes, do Flória Gomes, da Guiné-Bissau, que é o República de Meninos, que é falado em inglês, né? Então, essa questão da língua escolhida também é uma coisa muito importante, e também eu acho que trabalha de uma maneira muito radical nesse momento, né, no início da década de 70, portanto, antes da independência, né, a adoção de uma língua nacional num filme como esse é uma decisão radicalmente nacionalista.
né? E muito bonita, né? Porque, do ponto de vista da audibilidade, vamos dizer, do filme, ou seja, de quem vai vê-lo, de quem vai compreendê-lo, né? É uma escolha política, é uma escolha absolutamente política, né? Não importa que não me entendam, mas vão ter que me ouvir assim, né? Agora ele está legendado, mas não foi sempre assim, né? Então, também bastante importante. Uma coisa que eu esqueci de falar também a respeito da sua fala, a questão da infância, né? Não é só nesse filme, né? Se você for olhar o cinema africano no geral, tá? E aí eu digo não só o que foi feito, o que é feito nos países de língua portuguesa, mas de língua francesa, que eu conheço um pouco também, né? Esse cinema mais independente, obviamente, não estou falando de Nollywood, né? Não estou falando do cinema blockbuster da Nigéria, né? Mas é um cinema que tematiza constantemente a questão da infância. Desde o Ousmane Sembène, que é considerado o pai do cinema africano, senegalês, você tem ali personagens ligados à questão da infância, crianças, né? Então, é uma coisa muito, muito constante também, e a gente pode conversar sobre isso quase que infinitamente, né? Mas é bastante importante mesmo a figura da criança, assim como do velho, né? Do mais velho. Então, também é uma coisa que chama atenção, né? Boa tarde. Eu queria perguntar qual era o papel da mulher dentro do próprio movimento de liberação angolano e se esse papel era bem diferente da mulher em outros movimentos marxistas, leninistas, como aqui na América do Sul, em Colômbia, estou lembrando em Colômbia ou em Cuba. Vocês conhecem algo? Eu gostaria de perguntar isso. Bom, eu acho que o papel dos movimentos latino-americanos eu não conheço, mas eu acho que, em relação aos países africanos, né, houve um processo. Né? Por exemplo, se eu estiver errada, o Zé Luiz pode me corrigir, mas, por exemplo, no caso de Moçambique, né, houve uma conquista do espaço. As mulheres elas eram secundárias, quer dizer, elas exerciam, não é, um papel, digamos, assistencial, né? Elas prestavam serviço aos homens, elas dificilmente iam para o campo de batalha, né? Digamos assim. Mas depois elas conquistaram, dentro do movimento, dentro da Frelimo, elas conquistaram esse direito de enfrentar, quer dizer, foram ganhando efetivamente um espaço no combate maior, né? Eu tenho a sensação, não vou arriscar dizer com certeza, mas acho que o mesmo deve ter se passado no MPLA, né? E eu acho que isso espelha um pouco a condição da mulher nos países africanos, até os países africanos que eu conheço até hoje, né? O que se passa? A mulher tem uma atuação muito forte na vida doméstica, no sentido de que ela ocupa um papel, por exemplo, em Angola, né, quem pesca o peixe é o homem, mas quem vende o peixe é a mulher. Então, digamos assim, ela é que tem o acesso ao dinheiro. Isso não significa que depois, na gestão do espaço doméstico, ela seja tão autônoma, tão independente, né? Então, até hoje, daquilo que eu acompanho, não é minha especialidade, né, do que eu acompanho, quer dizer, a mulher africana, como, aliás, né, em outros contextos, ela vive uma situação de conquista diária para ampliar e para manter o seu espaço. Eu penso que no espaço da luta armada, dentro do MPLA, né, não tenha sido diferente. Quer dizer, tem uma ressonância disso num livro sobre a guerrilha, que é o livro Mayombe, do Pepe Tela, em que um personagem diz para o outro: essa vai ser a batalha mais longa, né? Nós vamos conquistar. Quer dizer, no Mayombe, a independência está assegurada, não há a preocupação com vencer a guerra. Isso é outro dado interessante também nesse filme, né? Não há preocupação com vencer, porque eles estão certos de que a guerra será vencida por eles, mas na discussão dos fantasmas que vão ficar da experiência colonial, eles destacam o tribalismo, destacam o racismo, e um dos personagens centrais diz: mas a luta mais difícil, né, um dos progressistas, vai ser
a questão da derrubada do machismo, né? Eu só agora, falando nisso, eu me lembrei de outra coisa interessante que eu li sobre o filme e que eu concordo plenamente. No Batalha de Argel, a Argélia, quando o filme foi feito, a luta já tinha acabado. Esse é interessante, que é no processo da luta, né? E nós notamos uma grande confiança na vitória, que é, né, o que também se passa em alguns textos da literatura, que foi escrita durante a guerra. Quer dizer, aquilo que se celebra não é a vitória propriamente, mas é a certeza dessa vitória. Quer dizer, não há possibilidade de nós perdermos, né, com esse empenho. E outra coisa também que eu gosto muito na narrativa do Luandino, e que aí parece muito bem trabalhada, principalmente numa das cenas finais ali na festa, que é a integração das gerações. Quer dizer, a infância está, né, o velho está, mas há o destaque de uma rede de solidariedade. E é claro que aqui isso não é apreensível, mas aquele personagem que é o Chico Cafundanga, né, o narrador do livro, destaca muito de que ele era um cara ligado só à farra, né, gostava de camisa colorida, e, enfim, era um pagodeiro, né? E ele depois se integra, ele compreende a necessidade de se integrar na luta, né, e se converte. Vai trabalhar, quer casar com a Bibiana, ela nem acredita, e ela deve ter toda a razão, né? Mas o fato é que ele se converte num militante efetivo, né? Ele, digamos assim, recupera uma identidade e faz parte dessa cadeia. A criança, o velho, a mulher, quer dizer, há um processo de inclusão que, reforçando a rede, né, aumenta a possibilidade de vitória. Talvez só acrescentando um fato que aconteceu recentemente, né, nós tivemos a exibição em setembro, de um filme bastante recente, acho que é o último, do Licínio Azevedo, que é um cineasta moçambicano, que fala da condição... É uma condição meio excepcional, mas que tem a ver com a questão da mulher, né, e disso que você perguntou, que é um filme que se chama Virgem Margarida. O Licínio é um dos maiores cineastas, ele é nascido no Brasil, mas radicado em Moçambique, né, e trata de uma situação muito interessante, né? Porque a gente, com essa mania que a gente tem de essencializar tudo, não é? A gente essencializa positivamente também todos os movimentos de independência, né? E tudo que foi feito ali, né? Mas era guerra, né? E guerra é guerra, né? Então, o argumento do filme do Licínio é justamente o seguinte, que logo após a independência de Moçambique, em 75, houve um movimento, se eu estiver errado também, Zé Luiz me corrige, houve um projeto, uma tentativa de criar o Homem Novo, chamado Homem Novo soviético, enfim, socialista, porque todos os regimes eram regimes de esquerda e havia certa... enfim... A cartilha é interpretada de formas diferentes, né? Às vezes de maneira mais literal, às vezes de uma maneira mais flexível, né? E ali foi uma interpretação muito literal dessa questão da criação do homem novo, e não apenas do homem novo, que é algo que vem do socialismo soviético, mas da mulher nova. Então, o que foi feito ali é um fato verídico, né? Queria-se proceder a uma limpeza da prostituição das ruas de Maputo, recém-independente. Então, colocaram-se as prostitutas num caminhão e mandaram para um campo que se chamava Campo de Recuperação, alguma coisa assim, reeducação, isso. E para se criar, se purificar, vamos dizer assim, essas mulheres da prostituição e torná-las mulheres novas, mulheres revolucionárias, né? Então, é bastante interessante, porque essa questão, né, que é uma questão fundamental, ou seja, diante da utopia da criação de uma outra realidade, né, diferente da realidade colonial, algumas questões permanecem, né, e permaneceram e permanecem até hoje, não é?
que tem a ver realmente com uma coisa que o Fanon falava, né, que o grande mal do colonialismo é que politicamente ele podia ser vencido, mas a questão era das mentes, né? Que mentes, né? Que homem novo, né? Na verdade é isso, né? Como é que você cria uma nova maneira de pensar e um novo modelo de ser, né? Em realidades que foram tão violentamente formadas pelos modelos coloniais, né? Tanto que hoje em dia o que a gente vê, muitas vezes e muito infelizmente, é a repetição de velhos modelos coloniais, né, por aqueles que quiseram um dia vencê-los, né? Não saber muito como ser diferente disso, muitas vezes, né? Então, isso é uma questão bastante séria. Então, o que você percebe na questão da mulher é que existem questões culturais ali envolvidas, né, que tem a ver com isso que a Rita falou, né, das funções, dos papéis que essas mulheres assumem socialmente, né, na constituição de suas famílias, etc., e de como mudar isso de alguma maneira, né, de que isso é uma luta também, é uma luta ideológica, né, é uma luta cultural, né, longa, né, e às vezes um pouco inglória. Né? Só fazer um parênteses, o Virgem Margarida também está na mostra, assim como a Última Prostituta, que também é um documentário do Licínio sobre o tema. Não, é só um comentário que eu comentei rápido aqui com meu amigo. Em Cuba aconteceu algo semelhante, né? Se mandavam, não digo nem só as prostitutas, mas mulheres consideradas moralmente errôneas para o modelo socialista que estava se tentando criar, e até homossexuais, para campos de reeducação. Então, foi um modelo que também aconteceu na América Latina. Então, eu aproveito então para colocar uma questão. Bom, estava lendo sobre o filme, né, na pesquisa da mostra, e aí eu me deparei com alguns textos. Eu não sei assim qual é o contato deles com a realidade, porque a internet essas caixas de surpresas. Mas, enfim, alguns textos sobre o filme diziam que comentários à época, quando ele conseguiu ganhar algumas exibições, né, em 73 e tal, ele teve uma recepção um pouco ambígua, porque algumas pessoas diziam que no momento, enfim, da efervescência das lutas de libertação e tal, esse filme não era suficientemente, não se colocava suficientemente de uma maneira a impulsionar a luta. E acho que é justamente pelo fato dele não ser tão panfletário, né, pelo fato dele ser um filme, enfim, de uma grande complexidade, assim, maior do que o panfleto, e acho que isso é positivo. Mas, enfim, eu queria, na verdade, saber se vocês sabem alguma coisa a respeito dessa recepção do filme, porque eu fiquei um pouco impressionada de ler esses comentários. Não, acho que não me espanta, né, que tem, assim, que tenha sido assim, né? Se a gente pensar no momento que era, né? Eu acho que deve ter dado bastante polêmica mesmo, né? Era um momento de muito radicalismo, né? Então eu acho que os muito radicais de um lado não gostavam, e os muito radicais de outro não deviam gostar também, né? Suponho, né? Provavelmente os colonialistas deviam achar um absurdo também, né? Sei lá, mas não tenho nenhum dado a acrescentar a isso que você já falou mesmo, tá? Eu não tenho informação, eu também li alguma coisa assim, mas eu acho que dá para levantar uma discussão sobre isso, não é? Se o filme tivesse sido, na verdade, o que eles acusam, o que se acusava no filme muitas vezes é de não ser um filme de guerra, quer dizer, um filme feito, não é, no campo de guerra, porque, na verdade, o Congo abriga guerrilheiros, né, uma base do MPLA estava localizada no Congo, né, Brazzaville. Então, o que eu penso é que o fato do filme não mostrar a guerra em si, né, pode ter sido visto como uma fragilidade. Mas a acusação talvez fosse essa, né, que ele não mobilizaria. Mas não é um filme que mobiliza ninguém para a guerra, né? Se o filme fosse um panfleto, como você diz, e olha que eu até gosto de alguns panfletos, eu tenho, né,
essa costela incendiária, então eu até gosto. Mas a verdade é que nós não estaríamos vendo hoje, quer dizer, ele não mobilizaria o interesse. E eu acho que é indiscutível o fato de que ele assume de forma veemente um lado. Não há tibieza, né? Não há o colonizador bonzinho ou o colono hesitante. Ele mostra um colono máscara, ele mostra uma máscara de colono, não, a PIDE que aparece ali. Então, essa observação sobre o filme me parece infundada. Obrigado. Bom, há três pequenos detalhes que, inclusive, já foram mais ou menos dissecados aqui. Não, mas bem rapidamente. Não é? Uma em relação à língua, porque eu devo confessar a minha implicância com o título da mostra também, não é? África lusófona. Esse filme, o República de Meninos, entre outros, no fundo, mostram e revelam a própria fragilidade dessa terminologia, que é muito mais praticada e muito mais celebrada em Portugal do que no Brasil, não é? Daí até termos referido na altura, Jaqueline e eu. E agora, há essa questão do bilinguismo, do pluralismo, que eu acho muito linguístico, não é? Que eu acho muito interessante num texto didático. Porque, como a Rita referiu, é muito interessante esse aspecto de as literaturas africanas, naquele momento, antes das independências, já apresentarem uma certa certeza. E essa certeza era fundada nesse pluralismo, onde o português se incluía, não sendo a única. Não é? Eu acho muito, muito interessante. A outra tem a ver com a câmera. Eu achei muito interessante, não sei se foi a necessidade que fez a virtude nesse caso, porque só havia uma câmera realmente, mas dos momentos em que se focalizava uma das pessoas e passava-se para outra, era muito interessante como a câmera discorria pelos corpos, não é, pelos braços, e formavam essa espécie de coletivo simbólico, não é? Que talvez não apareça no livro, é daquelas coisas que o cinema pode trazer e a literatura dificilmente, não é, sob o risco de cair na retórica fácil, não é? E a terceira tem a ver com a questão da mulher. A Rita e eu temos discutido muito essa questão, temos conversado muito sobre isso, o fato de, por exemplo, outra implicância minha que tem a ver não é, com a representação da mulher em Portugal, no cinema português. Como ela ainda não chegou a esse ponto de... a esse ponto de movimento. Normalmente, a sensibilidade da mulher é representada no cinema português ou é relacionada ao espaço privado da espera. Não é? E que não rompe. Eu acho isso, ao ver esse filme, eu cada vez mais, não é, me chama muito mais a atenção o fato de Portugal não ter chegado a isso ainda, muito do cinema francês não ter chegado a isso ainda, e em 72 um filme produzido na guerrilha já ter retirado a mulher do espaço da espera. Não é? Eu queria só pegar um ponto que a Rita falou, que eu penso que é muito importante para quem vive este problema da história do processo de libertação, e é exatamente essa falta essa mistificante equiparação entre o sofrimento dos colonos e o sofrimento colonizado. E o problema fundamental é que a nossa contradição fundamental na luta de libertação era exclusivamente contra o outro, contra as forças que nos ocupavam. A contradição que determina o sofrimento dos soldados portugueses e do povo português é com o seu próprio governo, porque ele é que criou a sua guerra, ele é que criou aquela guerra. Quer dizer, eles é que vieram a Moçambique ou Angola. Se eles estivessem em casa, não tinha esse problema. Nós é que tínhamos que nos libertar desse problema. Portanto, há um desequilíbrio muito grande. Uma é uma contradição contra, uma confrontação
contra o ocupante, a outra é uma contradição interna da luta de classes, ou seja lá o que for, dentro de um determinado país. E a tentativa de confundir essas duas coisas é profundamente mistificante e procura lançar um pouco a confusão. Só uma pequenina coisa, que não quero levantar nenhuma polémica sobre isso, mas dar a minha opinião. O homem novo do que se fala não é o homem soviético. Nós, naquela altura, já conhecemos o soviético bêbado, machista, uma série de coisas. Muito bem. O homem novo que se fala é exatamente esse do Fanon. É evitar que esse homem velho do colonialismo trespassasse na sociedade nova. Evitar que houvesse essa transposição. Falhou, é claro. Falhou porque senão não conseguimos tomar conta, não conseguimos transformar-nos num povo produtor da sua própria riqueza, portanto, não tínhamos nenhuma possibilidade de subverter essa superestrutura. Mas esse é que é o discurso do fundo. No fundo, quando ele aparece nos primeiros tempos da independência, aparece como exemplo da vida do campo, trazida pela guerrilha, em contraposição com a vida da cidade. Não tem nada a ver com o homem soviético. Isso é uma elaboração teórica que foi feita depois e que não corresponde à realidade. Queria só lembrar uma outra coisa que também me agrada muito no filme, é a presença de referências, né, angolanas. A música é a música dos Gola Ritmo, né, que é um conjunto, quer dizer, marcadamente nacional. Aquela música aqui de fundo, Caminho do Mato, é um poema do Agostinho Neto, né, que foi aproveitado como trilha sonora, e a referência ao Liceu também é uma homenagem, né? A referência ao Aniceto Vieira Dias. Quer dizer, eu acho que o filme constrói um imaginário com base em referências angolanas. Essa talvez seja também uma das qualidades do filme, né? É conseguir juntar vários aspectos, né? E um detalhe também interessante é que a Maria é a Elisa Andrade, que é de Cabo Verde, né? Ela não é angolana, né? Ela é cabo-verdiana. Certo? O Domingos não, Domingos é angolano, né? Mas também, quer dizer, muitos que atuaram não eram atores profissionais, né? Isso também é bastante relevante para destacar a força dessa produção. Eu acho que, só complementando, Ritinha, eu acho que isso tem também a ver com o que o Nazir estava dizendo, quer dizer, os rótulos, né, de nacionalidade, ou como a gente poderia talvez dizer, os critérios que a gente usa para definir nacionalidade cultural de uma obra ou de outra, são muito complexos e muito fraturados, né? Em países tão novos, né, eu acho, mas especialmente em produções como esse tipo de produção, né, em que a diretora é de Guadalupe, a atriz é de Cabo Verde. Então, assim, eu tenho uma aluna que está trabalhando um pouco essas questões de como discutir os critérios de definição de nacionalidade para esse tipo de obra, né? Mas eles são, não dá para falar, é muito difícil, porque a gente fala cinema lusófono, não é lusófono. Você não vê você vê português falado, mas eu diria até minoria, né? Se a gente olhar nas cenas, acho que a maioria das cenas é falada em quimbundo, né? Então não é lusófono, né? É cinema dos países de língua portuguesa. Não sei, foi filmado em Angola, né? Tudo bem, foi baseado num livro de um angolano, mas que também não foi nascido em Angola. Mas, enfim, se você tem... Não, ele é por adoção, mas acontece assim... Sim. Mas você vê que esses critérios eles são muito fluidos e muito complicados, né? O que nos lembra que essas nacionalidades, todas as nacionalidades, são construídas, não é, a partir de alguma coisa, né? O que é bonito da gente ver, inclusive num filme como esse, numa obra como essa, é sobre que bases, né, essa coletividade foi construída, e bases culturais mesmo, né, sobre que critérios culturais essa construção foi sendo feita, né? Eu vou sugerir uma coisa, posso? É que há um documentário chamado Quem Vai à Guerra, não sei se vocês já viram, que é um documentário português,
e que, enfim, focaliza as mulheres, não é, de Portugal que foram à guerra. E era uma coisa interessante fazer uma leitura comparada dessa mulher com aquelas mulheres que vão à guerra e do olhar. Quer dizer, há hoje uma tendência em Portugal que é, salvando a mulher da proposta colonial, né, mostrar que Portugal não foi todo ele comprometido com essa proposta colonial. E isso é muito perigoso, né, porque, se, por um lado, a mulher ela pode ser vista como minoria na realidade portuguesa, né, quando ela chegava em África, na maior parte dos tempos, ela se comportava como maioria. Ela era minoria no quesito gênero, mas ela era maioria no quesito classe, né? E aí não havia perdão, né? Ela oprimia a mulher africana sem dó nem piedade, como, aliás, faz parte da realidade brasileira, né? Mas, quer dizer, pelo menos nós temos a decência de não querermos salvar, né, a mulher brasileira de classe média que, né, acha justo a empregada dormir no quartinho, certo? E ali em Portugal há uma tendência, por isso que um filme como esse é muito importante, quer dizer, e salva-se a imagem da mulher dizendo, bom, naquela época não havia possibilidade de romper. Havia, sim. Né? Havia possibilidade de romper, e o sofrimento, muitas vezes, essa ruptura era ditada não por uma consciência ideológica, mas até mesmo por um sofrimento pessoal. Então, se vocês tiverem chance de assistir esse filme, assistam, mas assistam sem encostar na cadeira, né? É preciso ver com olhos de ver, porque há uma proposta de redenção. Então, pegam uma enfermeira, coitadinha, que foi para a guerra, pegam uma líder do Partido Comunista e que foi para lá e aí assume outras posições, pegam as mulheres dos militares como vítimas. Quer dizer, vítima era a mulher do Domingos, né? A mulher dos militares podiam ser vítimas dos militares, pura e simplesmente, mas não da história. Então, eu acho que valia a pena, num ciclo sobre, por exemplo, num ciclo sobre a presença da mulher ou a figura, a imagem da mulher no cinema, era interessante fazer esse contraste. E vou mais longe, vou cometer aqui uma heresia, né? Mas depois eu vou jurar que eu não disse isso, tá? Que é um filme da Margarida Cardoso, que é um bom filme, A Costa dos Murmúrios, mas que fica nesse pecado, né? A mulher que não concorda com aquilo, ao máximo que ela chega é ao compasso de espera, né? Sem que isso seja visto, né, criticamente, mas isso não pode gravar. Bom. Depois eu digo que foi a Fabiana que falou. Então, a gente se aproxima do nosso horário de encerrar. Não sei se vocês têm mais algum comentário para concluir. Só apelar para que outros filmes africanos sejam vistos por vocês também. Acho que vale a pena, né? Sim. Então, agradeço, em nome do Sinusp, a presença da professora Rita Chaves, professora Fabiana Carelli. Muito obrigada pela presença de todos e acompanhem a mostra aí, que tem mais um pouquinho.